Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo mais uma vez ao semeador.net, aqui no nosso momento de estudo do Evangelho, né, no Evangelho e em nós. Hoje estaremos a iniciar mais um capítulo do Evangelho, capítulo 12, que tem como título Amai os vossos inimigos. É um tema muito interessante para nós trabalharmos, né, que para nós traz diversas dúvidas, diversos pensamentos contraditórios, ainda mais para nós que nos colocamos como cristãos, né? Então vamos ao esclarecimento de hoje. Hoje nós estudaremos do item 1 ao item 4, o subitem retribuir o mal com o bem. Vamos lá então, meus irmãos. Aprendeste o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aquele que vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. É uma passagem de Mateus, que está no capítulo 5, versículo de 43 a 48, e também no item 20, no versículo 20. E continuando: se amais somente os que vos amam, que mérito tereis? Porquanto os homens de má vida também amam aqueles que os amam. Se fizerdes o bem apenas ao que vos fazem bem, que mérito tereis? Os homens de má vida fazem a mesma coisa. E se vós só emprestardes àqueles que de quem esperais receber o mesmo favor, que mérito tereis? Os homens de má vida emprestam uns aos outros para receber a mesma vantagem. Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai, sem nada esperar. E então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, misericordiosos, assim como o vosso Deus é misericordioso. É uma passagem que está contida em Lucas, no capítulo 6, versículo que vai do 32 ao 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amar, utilizada nesse ensinamento. Jesus não quis dizer que se deve ter por um inimigo a ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter com ele expansões de amizade, porque sabemos que ele é capaz de abusar delas. Entre pessoas que suspeitam umas das outras, não poderia haver manifestações de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamento. Não se pode, enfim, sentir ao encontrar com um inimigo o mesmo prazer que se sente ao encontrar com um inimigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento bom nos envolve com uma emanação agradável. Daí decorre a diferença de sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar seus inimigos não pode, pois, significar
que não se deva fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Se esse se esse preceito parece difícil, impossível mesmo de praticar, é porque se acredita erradamente que ele recomenda que se dê ao inimigo o mesmo lugar que se dá ao amigo no coração. Se a pobreza da linguagem humana nos obriga a utilizar a mesma palavra para exprimir diversas modalidades de sentimento, a razão deve nos levar a, segundo o caso, fazer a diferença. Amar os inimigos, portanto, não é ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato com o inimigo faz o coração bater de uma forma totalmente diferente da que ocorre ao contato com um amigo. Amar os inimigos é não ter contra eles nenhum ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e sem restrições o mal que nos fizeram. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem em lugar do mal. É ficar alegre em vez de triste, com o bem que lhes aconteça. É estender-lhes a mão para socorrê-los em caso de necessidade. É evitar, por palavras ou ações, tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, retribuir-lhes o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Aqueles que assim proceder, cumpre plenamente o mandamento: amai os vossos inimigos. Para o incrédulo, amar os inimigos é um absurdo. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê em seu inimigo apenas um ser nocivo, perturbando a sua tranquilidade e do qual, segundo ele acredita, só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, se não for para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna dele. Ainda que não se vingue, não deixará de sentir rancor nem o desejo oculto do mal. Para o crente, mas para o espírita principalmente, a maneira de ver é totalmente diferente, porque ele lança o seu olhar para o passado e para o futuro, entre os quais a vida presente não é mais que um ponto. Ele sabe que, pela própria destinação da Terra, deve se preparar para ali encontrar homens maus e perversos, que as maldades às quais está exposto fazem parte das provas que deve sofrer e que o elevado ponto de vista em que se coloca torna as vicissitudes menos amargas para si, venham elas dos homens ou das coisas. Se não se queixa contra as provas, não se deve queixar contra aqueles que lhes servem de instrumento. Se em vez de se lamentar, agradece a Deus por submetê-lo às provas, deve agradecer a mão que lhe possibilita a oportunidade de demonstrar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento o predispõe naturalmente ao perdão. Por outro lado, ele sente que, quanto mais generoso for, mais crescerá aos seus próprios olhos e mais longe ficará do alcance da ação malévola dos seus inimigos. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se considera ofendido pelos insultos daquele que ele olha como seu inferior. Assim acontece com os que se elevam no mundo moral acima da humanidade material. Eles compreendem que a raiva e o rancor os aviltrariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre e mais generosa. Bem, muito interessante o estudo de hoje, né?
Porque todos nós sabemos que Jesus fala para nós que nós devemos amar a todos, devemos amar ao próximo. E quando ele fala isso, lógico que fica subentendido amar aquele que nós vemos como os nossos inimigos, aquelas pessoas que nos fazem mal, que nos proporcionam momentos de grande dificuldade, de grande dor. E como amá-los? Como amar pessoas que parecem ter prazer em nos prejudicar, em nos fazer mal, em nos fazer sofrer? Mas, por outro lado, nos sentimos obrigados a atender ao chamado do Mestre Jesus de amar a todos. Então, como equacionar essa problemática, né, em que não nos sentimos motivados, não nos sentimos atraídos por tal demanda, mas a lei de amor nos pede essa tarefa: reconciliai com vossos inimigos, né? Antes de deixar a oferenda lá no altar, não é assim que diz aquela passagem? Mas aí temos que refletir, e é que ele traz uma questão que começa a tranquilizar o nosso pensamento, a nossa consciência, começa a tornar a coisa mais acessível para nós. Quando ele fala que a questão da animosidade com os nossos inimigos, e ela é recíproca, ela é mútua, é, tem respaldo numa lei física. É físico isso, né? São as leis dos fluidos, da repulsão e atração pela semelhança ou não, não é verdade? Então ele também diz aqui que é perfeitamente é, explicado pela lei física que não dá para nós sentirmos o mesmo carinho, o mesmo afeto, a mesma consideração, nos sentimos igualmente bem na presença, no contato daquele que nós nos colocamos como inimigo, ou que se coloca como nosso inimigo. É a mesma coisa? Não dá. Então, meu Deus, se não dá, se a física dos fluidos, a física, nos mostra que não dá, como fazer, como executar essa tarefa, como atender esse pedido do nosso Mestre Jesus, que com certeza, né, vem em conformidade à lei de Deus, à lei do amor. Como? A gente tem que ver que a palavra é um elemento que muitas vezes nos complica no entendimento, né? A fé tem que ser raciocinada, nós temos que tirar o véu da palavra, né? Nós não podemos ficar apenas no que está escrito. E aí nós vemos que, quando ele traz para nós um novo entendimento, uma nova visão dessa palavra amar, amar, nesse contexto de amar o inimigo, a gente vê que agora sim, com esse entendimento, é uma coisa que é plausível, uma coisa que é possível de nós conseguirmos fazer, amar os inimigos. Porque ele diz, amar o inimigo é não querer fazer mal a ele, é eu não desejar mal ao meu inimigo, é não querer retribuir o mal que ele possa ter me feito com o mal, né, de volta para ele. É vibrar pelos sucessos dele, é ficar feliz por isso, é desejar que ele assim, né, se sinta realizado em seus desejos no bem. Isso eu posso fazer. Isso, pelo menos, eu posso trabalhar em mim para assim me colocar. E devo fazer isso. Devo fazer isso. Porque temos que entender, meus irmãos, que todos nós, como acabei de falar, somos irmãos. Deus não faz distinção entre um filho obediente e um filho que não é obediente, um filho amoroso e um filho que não demonstra gestos de amor. Deus não faz diferença porque ele é pai de todos. E ele, sendo pai de todos, todos somos irmãos. Não é verdade, meus irmãos? Então eu posso fazer isso. Eu posso me manter distante porque as relações não são semelhantes, as relações criam um desconforto, criam né, um bloqueio, uma resistência. Então eu posso me manter distante. Fisicamente, posso, né? Mas posso, como um cristão,
me manter num propósito da minha encarnação, que é desenvolver em mim um amor irrestrito, um amor irrestrito, um amor pelaquele que não me quer bem, porque como o texto mesmo fala e nos mostra exemplos, né, amar a quem nos ama é fácil. Qual é o mérito em a gente amar de volta a quem nos ama? É tranquilo, né? O bom é quando a gente consegue vencer essa dificuldade de, eh, uma carga de animosidade, antipatia, de malevolência vem para nós e como diz o evangelho, né, como diz Jesus, dá a outra face. Dar a outra face é dar aquilo que a pessoa não está conseguindo dar para nós. O amor, o carinho, o afeto, o respeito, a atenção, o entendimento, a compreensão, o acolhimento. Muitas das vezes ele não faz por falta de estímulo, por falta de exemplo. Sejamos nós cristãos aqueles a dar esse exemplo, aquele a que vai mostrar, assim como Jesus fez para com todos nós, veio aqui e mostrou como fazer. Veio aqui e mostrou que era possível fazer. Basta querer, basta querer. Então, isso nós já podemos fazer. Isso nós devemos fazer. Semear. E aí vem um trocadilho com o nome do programa, né? Semeando. Semeando o evangelho em nós. Então, semeando o evangelho em nós, vamos semear essas práticas cristãs, vamos semear as máximas trazidas pelo Mestre Jesus, que vem em nosso favor. Ela é feita para cada um de nós, ela não é feita para o outro, não, é feita para cada um de nós, porque ela objetiva a nossa transformação, subsidiar a nossa transformação moral, nosso crescimento, nos levar à condição de proximidade com o Pai. Proximidade no sentido da sua essência, do entendimento das suas leis de amor, da sua bondade. E aí, como espírita, nós que estudamos a doutrina espírita, tem uma outra ótica a ser considerada também. Nós não morremos. Espiritismo, a reencarnação, ela matou a morte, né? Assim que a gente brinca aqui na doutrina, né? Que a reencarnação matou a morte. Então, se a morte não existe, eu tenho que logo tentar trabalhar, eu tenho que trabalhar esse sentimento de animosidade, de antipatia que existe entre eu e o meu inimigo, vamos dizer assim, porque com a morte não vai findar isso aí. Nós vamos nos esbarrar em novas oportunidades, porque estamos ligados por um sentimento. Não é um sentimento bom, mas é um sentimento. E esse sentimento tem esse poder, essa força de nos manter unidos. Estamos sempre lembrando do outro pela ingratidão, pela maldade praticada para conosco, pelo nosso desejo de dar o troco, pelo nosso desejo de ver que outra ação, outra pessoa provoque nele a vingança que lá no fundo nós desejamos. Então, meus irmãos, vamos começar a trabalhar isso, porque senão vai aumentar esse período de desconforto, de dor, de mágoa. Esse período em que nós, ao invés de estarmos experienciando a felicidade, vamos estar experienciando a mágoa, a tristeza, o rancor, tantas coisas difíceis para nós, tantas coisas difíceis para os nossos corações. Não é isso? Então, meus irmãos, é esta a hora de trabalhar. O texto também coloca um outro ponto interessante. Nós entendemos que o planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Nós entendemos e agradecemos a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá de comprovarmos que estamos melhores. São várias oportunidades para nos testar e a gente comprovar, primeiro para nós mesmos, né? E depois para os outros, por consequência para os demais, né? Que já estamos melhores. Estamos com mais entendimento, estamos com os valores morais mais consolidados,
e vencemos. E estamos cada vez mais seguindo o que o Cristo nos ensinou. Estamos cada vez mais perto da proposta do Pai de amor e bondade. Somos gratos pelo teste, né? Por confiar em nós e nos apresentar a prova. Porque se nos apresenta a prova, né, entendemos que quem nos deu acha que nós temos condições de passar nessa prova. Senão, não aplicaria a prova para quê? O fracasso é certo. Mas se aplica a prova, e quem aplica tem condições para isso, se aplica a prova, porque sabe que só depende de nós o nosso sucesso. Então, se assim é e se assim ficamos felizes, independente da religião que professamos, por que guardar um sentimento de tristeza, de rancor, de mágoa com aquele que traz essa oportunidade? Na verdade, esse inimigo, né, é o instrumento para nós comprovarmos para nós mesmos que estamos no caminho certo, que estamos aprendendo a amar, estamos construindo em nosso interior o homem de bem, que é a proposta de Deus, que é a meta traçada para Jesus, para todos nós, quando aqui esteve, quando criou este planeta, né, de nos auxiliar através dos seus ensinamentos, através das suas mensagens de amor, o caminho para a felicidade. Meus irmãos, então, por essa semana, por hoje, né, ficamos por aqui. E aqui fica o convite para que volte, traga os seus familiares, os seus amigos, convide-os para participar junto conosco desse momento de reflexão, o Evangelho em nós. Fique com Deus e muita paz para todos.